Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros. Hoje vamos falar de um assunto que tem muito sido pauta no universo brasileiro, que é a questão do aborto. E este podcast, eu sempre começo com essa frase porque é muito importante que você entenda os fatos e tome as decisões por você mesmo, não pela cabeça dos outros, ou de um grupo, ou de amigos, ou da família, mas que você consiga desenvolver o seu senso crítico. E por causa disso, nós estamos aqui hoje com a minha convidada especial, Lenise Garcia, que ela é presidente do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Seja muito bem-vindo, Lenise. Muito obrigada, é um prazer estar aqui participando. Vamos lá. Lenise, a primeira coisa, como surgiu o Movimento Brasil Sem Aborto? E aí, qual a origem desse nome? Sim, o movimento ele surge em 2005, 2006, né, que a gente tinha no Congresso o PL 1135, que era uma busca de aprovar o aborto. Né? Então, ele já vinha tramitando há muito tempo, mas naquela altura ele teve, de fato, um impulso, vamos dizer assim, grande, né, para que efetivamente fosse a votação. A estratégia dos grupos pró-vida costumava ser, né, de não deixar votar, né, e eram alguns grupos isolados que atuavam nisso, alguns parlamentares, e houve um momento que foi por um voto, que não foi para votação. Né? Então, o pessoal falou, peraí, acho que a gente tem que se organizar um pouquinho mais. Então, naquela altura surgiu a Frente Parlamentar pela Vida, né, e o Movimento Brasil Sem Aborto como digamos, algo da cidadania, né? Daí inclusive o nome, quer dizer, uma coisa das pessoas, né? Que interagia também com essa frente parlamentar. Né? Vocês encontraram, nesse momento, resistência na época? Esse movimento a favor do aborto, ele sempre foi muito forte, muito presente na Câmara? Como que foi isso? Naquela altura ele já era bastante forte, né? A gente tem o CFEMIA, que inclusive o que acontece é que o movimento pró-aborto é financiado, e financiado do exterior, e muito bem financiado. Né? Então, não sabia disso, com o financiamento, né, daqui também, as próprias clínicas de aborto, elas investem para que o aborto seja aprovado nos países. Né? Então, a gente tem, trabalhando dentro do Congresso Nacional, entidades que só vivem disso. Né? Quer dizer, são pessoas que estão full time, né? Fazendo o lobby junto aos deputados e senadores para tentar aprovar o projeto. Para tentar aprovar o aborto. Os projetos, na verdade. Né? Exatamente. Nós já temos atualmente agora... está sendo votado a questão do PL 1904, já vamos falar sobre ele. Sim. Mas os outros PLs que realmente têm tornado a questão de legalizar o aborto, eles vêm tramitando já de muito tempo. Sim, vem tramitando de muito tempo. Né? Então, exatamente nessa conjuntura, como eu falava, quando foi por um voto que se organizou, né, o movimento, já começando a fazer as primeiras marchas, né, pela vida. A gente já fez, esse ano foi a nossa 17ª marcha. Né? Então, e, na verdade, nesse primeiro momento eu não estava. Eu entrei no movimento um pouco depois. Né? Mas, de qualquer forma, houve essa organização e foi muito interessante, porque a Frente Parlamentar atuou muito bem, a população também. E, no fim, na legislatura seguinte, né? Porque nessa legislatura não foi votado, como eu falei, por um voto. Na legislatura seguinte, nós percebemos que tinha mudado a composição da comissão em que estava o assunto, na altura a Comissão de Seguridade Social e Família, e que nós tínhamos maioria. Então, os deputados mudaram a estratégia para pôr para votação e derrotar o projeto. Né? E, de fato, foi isso que aconteceu. Tá. Né? Nós precisamos entender que esse tipo de manobra ela faz parte do processo democrático. É um pouco estranho quando a gente sabe, né, eu acredito que vocês tenham essas provas, né, de que existe uma orquestra internacional no sentido de aprovar o aborto nos países. Aí existe um financiamento, a gente sabe que muitas pessoas ou grupos, ou mesmo políticos, infelizmente, têm o seu preço
né? E que as coisas vão sendo pressionadas à medida que vai sendo injetado dinheiro. É assim que eu percebo. Por outro lado, nós sabemos que o tema do aborto ele costuma ser controverso no mundo inteiro. Porque facilmente você consegue dar um pouco de razão para os dois lados. Por exemplo, o movimento a favor da vida não precisa nem explicar. Vida é vida, independente de como foi a concepção. Vamos falar sobre isso. Sim. Mas existe também o movimento das pessoas que pregam a liberdade individual, o fato de que, por exemplo, a mulher ela tem um controle absoluto sobre o seu corpo, inclusive das vidas geradas dentro dela. Sim. Bom, eu gostaria então só que você concluísse então como surgiu o movimento, que atualmente a senhora é a presidente, e a gente vai entrar nesse ponto então, porque eu acho que é bem pertinente essa discussão. Sim, sem dúvida. Então, o movimento ele surge, como eu expliquei, né, nesse contexto, mas também com a preocupação de fazer o esclarecimento da opinião pública, né, de fazer a mobilização da população. Então, todo ano a gente tem a nossa Marcha Nacional pela Vida aqui em Brasília, né, que foi recentemente, agora no dia 11 de junho. Sim. Né? E temos feito também em outros lugares, e a gente interage muito, porque a ideia do Brasil Sem Aborto foi aglutinar exatamente essas várias iniciativas que estavam dispersas, né? Então a gente tem muita interação, por exemplo, também com as casas de apoio, né? Com pessoas que estão na linha de frente falando com mulheres gestantes que estão na perspectiva de fazer o aborto e levam uma ajuda a essas mulheres, né? E é impressionante que é um sucesso muito grande, né? Então isso mostra que não é uma decisão fazer o aborto, não é uma... Eu costumo dizer que não é uma opção, é falta de opção, né? Então, se a pessoa tem outra perspectiva, muitas vezes ela desiste de fazer o aborto, né? Então, e eu penso que isso mostra, inclusive, que somos nós do movimento Pró-Vida quem efetivamente se preocupa com as mulheres, né? Porque elas acabam sendo instrumentalizadas por quem só tem em mente a questão de aprovar o aborto. O aborto nos países, né? Exatamente. Vamos lá. O que eu gostaria de saber aqui é o seguinte. Vamos debater o aborto de uma maneira ampla. Primeiramente, o movimento Brasil Sem Aborto, ele fala que é um movimento pró-vida e tudo mais, mas algumas pessoas que defendem a liberação do aborto, elas alegam que quando acontece da mulher engravidar de uma maneira indesejada, talvez, vamos supor, advinda de um estupro mesmo, de um crime, tá? Existem muitas questões envolvidas ali. Existe o trauma, existe a incerteza, existe até a dúvida, nossa, mas eu vou fazer isso mesmo, essa criança é inocente, meu Deus, e nessa indecisão as semanas vão passando e a coisa vai avançando. Então, a senhora me falou agora que, na sua concepção, os movimentos pró-vida, na verdade, estariam ajudando e apoiando muito mais essas mulheres do que o movimento que quer legalizar o aborto, porque seria uma maneira mais fácil de resolver o problema. E aí, vamos falar sobre o primeiro ponto. Por que uma mulher ela tem uma dúvida se ela vai ou não, oriundo de um crime, do estupro? Por que ela vai ter essa dúvida se ela leva adiante ou não essa gestação? Porque, por exemplo, o que eu imagino sem ser mulher? Bom, aconteceu, engravidei, e se eu tirar, eu vou viver com essa culpa. Mas se nascer e eu colocar para adoção, talvez eu vá viver com essa culpa também. Porque que eu abandonei um filho que era meu, mas na verdade não era meu. Entende? Como que a senhora vê esse ponto? Sim. Então, eu penso que cada caso tem que ser tratado, né? É uma questão muito, muito delicada, efetivamente. É preciso analisar as condições dessa mulher, como que ela recebe esse filho. Agora, uma coisa eu posso te dizer. Eu já conversei com mulheres que passaram por essa situação e que abortaram e que não abortaram. Entre as que abortaram, muitas se arrependeram. Eu não conheço nenhuma que tenha se arrependido de ter o filho. Então, e também, né, há uma situação em que ela pensa em levar até o fim a gravidez para dar para adoção, né? E aí, ao longo da gravidez, muitas vezes ela já estabelece uma relação afetiva com esse filho e ela, inclusive, desiste de dar em adoção. Isso não é uma vez ou duas, isso é uma experiência que esses grupos pró-vida, que tratam diretamente com essas mulheres, têm há muitos anos, né? Então, muitas vezes, existe
Isso, essa relação afetiva mesmo, né? E muitas delas, anos depois, elas vêm trazer o testemunho do quanto esse filho ajudou, inclusive, a superar o trauma. Quer dizer, a ideia que muitas pessoas têm, né, é de que é um trauma que quando ela olhar para essa criança, ela sempre vai lembrar do estupro, é uma coisa que vai ficar, e é exatamente o contrário, né? Porque esse filho cura. Ela fala, aquilo que aconteceu comigo foi horrível, mas o meu filho é maravilhoso. Né? Então, isso cura. Né? É uma experiência que muitas pessoas não se atrevem a ter, né? Mas as que têm, trazem para a gente essa resposta. Agora, aquelas que dão para adoção, né, eu penso que também ficam mais resolvidas, vamos dizer assim, né, com relação ao acontecimento. Né? Porque pelo menos preservaram a vida dessa criança. Talvez a situação fosse muito difícil, objetivamente, inclusive, para cuidar desse filho, né? Porque aí também entra toda a questão da família, né? Se a família apoia, se a família não apoia. Né? Então, e hoje o Brasil tem muita facilidade para dar para adoção. Né? Existe a entrega legal. Né? A mãe ela não é criminalizada por colocar, ela não está abandonando o seu filho. Não está abandonando. Não vai ser criminalizada por isso. Não vai ser criminalizada por isso, não vai aparecer para nada, né? Quer dizer, ela pode ficar perfeitamente em sigilo, né? Essa criança, ela entra no sistema legal, que tem uma fila enorme para adoção, né? Há muitos casais querendo adotar, e a principal demanda é recém-nascido. Né? Então, a gente tem até um problema, que eu acho que a gente teria que ter mais abertura para adotar crianças maiores, que também necessitam de um lar. Né? As crianças recém-nascidas, elas acabam tendo uma preferência, uma prevalência. Muitos casais acham que é mais fácil, né? E de fato é mais fácil, né? Pegar a criança desde o início, criar, né? Efetivamente como um filho deles, sem que a criança tenha outras memórias, vamos dizer, como muitas vezes acontece quando é maiorzinha. Né? Então, mas, quer dizer, a gente tem os casais que querem receber para criar com amor. Né? Então, é um caminho que, sem dúvida alguma, é o que mais facilita nesse sentido. Facilita o processo. Assim, facilita o processo. Entendi. Lenise, o movimento Brasil Sem Aborto, então, ele é um movimento que ele é contra o aborto em qualquer situação? Como que vocês se posicionam dessa forma? Sim, nós somos contra o aborto em qualquer situação, né? Mas o movimento não tem uma demanda, vamos dizer assim, de mudar os excludentes que atualmente existem no Código Penal, a não ser essa questão do debate atual, né? Sim, das que 22 semanas, porque isso realmente nem é considerado aborto. De fato, hoje em dia se mudou o sentido do termo, mas quando em 1940 foi escrito o nosso Código Penal, havia uma clareza muito grande de que aborto é até as 20 semanas. Isso é definição até de livro de medicina. Então, né? aos 20, então existe uma definição. Na verdade, 22 ou mais semanas não seria aborto, seria mais um infanticídio. Sim, porque, na verdade, pensemos no aborto espontâneo. Que ocorre nas primeiras semanas. Que vai ocorrer nas primeiras semanas, eu tenho um aborto espontâneo. Uma criança de 22 semanas já tem um parto prematuro. Entendi. Não é mais um aborto, é um parto prematuro, tá certo? Que hoje em dia a gente tem condições, né? E isso das 22 semanas não é um número cabalístico, né? Mas é porque é a idade com que atualmente se consegue muitas vezes salvar essa criança. É como a ciência percebe que a partir dessa idade a criança ela tem uma chance de viver. Tem uma chance de viver. Mesmo com a gravidez interrompida, ela consegue ali. Exatamente. Nós temos muitas crianças nascidas com 22 semanas que sobreviveram e que estão aí como pessoas absolutamente normais. Entendi, né? Perfeitamente. Então, é isso que faz com que... isso que faz, inclusive, com que quando há uma intenção de fazer o aborto, né, quando há uma intenção de fazer o aborto, é isso que obriga, vamos dizer assim, a matar a criança no ventre materno antes de fazer esse parto prematuro. Né? Exatamente porque se simplesmente houver uma interrupção da gravidez ou uma finalização da gravidez, que é o termo certo, né? Porque uma coisa que você interrompe é porque você vai continuar depois, né? E ninguém é uma continua. Finalização, não é uma pausa, né? Não é uma pausa, né? Ninguém continua uma gravidez depois de um aborto, né? Mas se vai para uma finalização da gravidez, né? Vai nascer
vai nascer viva. Uhum. Então, daí... Existe essa possibilidade, porque assim, eu imagino que muitas, principalmente a juventude, porque as mães jovens, elas primeiro não entendem tanto, não têm tanto conhecimento sobre a vida, sobre o que pode, o que não pode, o que a lei diz, o que a lei impede, o que gera muitas dúvidas, e também infelizmente, a população jovem que acaba fazendo relações sexuais desprotegidas, e aí tem gravidez indesejada e tudo mais, e que pode vir a ter uma gravidez não planejada. Tá? Mas nesse momento, existe a possibilidade, posso estar falando uma besteira, desta mãe querer não finalizar a gravidez, mas interromper a gravidez, digamos assim. Existe a possibilidade de fazer um parto prematuro, de alguma forma, de uma criança com 22 semanas ou mais. Existe essa possibilidade na lei do tipo assim, olha, eu realmente não quero levar isso adiante, eu quero interromper, ou não. Ela é obrigada a levar até o 9º mês para que a criança nasça. Como é que funciona isso atualmente? Não, veja, a lei, né, de fato, ela é omissa, né, nesse intervalo. É exatamente isso que está causando o grande debate atual e que está levando parlamentares a quererem modificar a lei, porque em 1940, de quando é o nosso Código Penal, né, ele já tem muitas modificações, mas nessa parte do aborto não sofreu nenhuma modificação. Continua sendo tal como foi escrito em 1940. Né, os artigos ali 124 a 128. Certo. Né? Então, como eu falei, por aborto, eles entendiam até por aí, e eu acho... Nem sei se conseguiriam fazer com umas 20 semanas. Depois disso, certamente nem havia técnica para fazer isso. Entendi. Né? Então, por isso esse vácuo legal, vamos dizer assim. Né? Porque não havia, não se pensava nessa possibilidade. Ou seja, se há uma interrupção não planejada, não natural, porque pode ser que a criança nasça de 7, 8 meses de forma natural. Sim. A mãe passou mal e vai para o hospital. Exatamente. Agora, rompeu a bolsa prematuramente. Agora, não existe, então, uma interrupção não natural que não seja considerada uma interrupção da gravidez. Ou seja, uma finalização da gravidez. Ou seja, exceto se for uma coisa que tenha risco de vida para a mãe, você não faz esse tipo de interrupção. Ela deve ir até a hora que ela sentir que vai dar à luz. Sim, ou você pode, por exemplo, porque aí a gente também tem que distinguir um pouco, uma de 22 semanas tem muito pouca probabilidade de sobrevivência, tá certo? A criança tem probabilidade, mas é relativamente baixa. Sim, né? Então, eu entendi. tenho que ter isso em conta também. Agora, se eu estou pensando em 7 meses, por exemplo, né? Então, muitas vezes pode-se fazer aquilo que se chama uma antecipação terapêutica. Né? Por exemplo, se é uma adolescente, né? E que se vê que, bem, né? vai ser mais arriscado para ela chegar até o 9º mês, ela ainda é muito pequenininha, né? Embora aí também tenha muita falácia, vamos dizer assim, quanto ao risco, né, da gravidez para adolescente. Né? A gente tem, infelizmente, porque eu penso que isso é uma... Enfim, né, qual que é a falácia que o pessoal descuido fala? Sexual aí, né, que a gente tem, né, quer dizer, eu acho nós que não estamos falando de crianças, estamos falando de adolescentes. Teria que né? se preservar, né, exatamente. Né? Então, e quando é criança, pior ainda. Pior ainda, porque existe alguns casos, colocar a infelizmente. questão, existe, infelizmente, alguns casos. Né? Mas, o que eu quero colocar? A gente, infelizmente, tem, né, e muita adolescente mãe no Brasil. Né? O número de nascimentos de mães abaixo de 14 anos no Brasil é relativamente grande. Né? E, inclusive, dentro dessa mentalidade abortista, muitas pessoas falam, olha como não está sendo feito. Mas o que tem que ser considerado é que muitas vezes elas querem o filho. Elas tiveram uma relação consensual. Né? Muitas vezes... Isso não é levado em conta. Muitas vezes com um rapaz da mesma idade dela. Sim, entende? Então, né, não é que ela não teve acesso ao aborto, é que nunca ela pensou em fazer o aborto. Né? E se a gente olha as taxas de mortalidade materna, né, é mais arriscado ter filho depois dos 40 do que antes dos 15. Né? Isso é verdade. Então, é uma falácia, isso, nesse sentido que eu falo, que é uma falácia colocar como se fosse um grande risco, etc. Para aquela, não, né, tem um risco um pouquinho maior do que aquela que já é um pouco mais velha. Né? Mas não é um risco
absurdo, grande, que justificasse ter que fazer em função da saúde. Não, né? Agora, retomando, né, o raciocínio que eu estava fazendo ali, né? Então, se com 7 meses, por exemplo, você vê, né, a pessoa não quer mais, né, a pessoa desistiu, ou tem um risco, tá certo? Quer dizer, na verdade, ela nunca quis, mas a gravidez está pesando para ela, vamos dizer assim, né? Faz sentido, faz todo sentido ter um parto com 7 meses e a probabilidade de sobrevivência dessa criança é enorme. Entendi. Né? Existem casos onde a pessoa se arrepende? Vocês têm relatos mesmo de que mães que vocês acompanharam, que estavam decididas, por exemplo, não, beleza, eu vou levar, não queria, foi vítima de um estupro, de um crime, mas eu vou levar até o final e colocar para adoção. Existe qual a probabilidade dessa mãe, de repente, mudar de ideia e falar, não, eu vou ficar com a criança? Como é que funciona isso? Então, como eu falei, eu tenho muita relação com casos que fazem esse tipo de trabalho, eu mesma nunca me envolvi diretamente nisso, né? Mas dos relatos que a gente tem é que é frequente, né? Que se ela resolve levar a gravidez até o final, muitas vezes ela estabelece uma relação de afeto com essa criança. Entendi. Ao longo da gravidez. Né? Bom, aí vem uma pergunta com relação ao aborto propriamente dito. Existe uma tese, isso aí até é algo que está ligado ao PL atual, vamos falar sobre isso, de que atualmente no Brasil você não necessita do exame de corpo de delito, um exame feito pelo IML para constatar um eventual estupro. E nós não podemos tirar a razão de mulheres que sofrem uma violência, demoram muitos dias para cair a ficha ou para tomarem coragem de fazer alguma coisa. E aí você, com 1 semana, 2 semanas do ocorrido, os corpos, se ainda tinha alguma coisa, um hematoma, já desapareceu. Então, existe uma espécie, segundo relatos, existe uma espécie de aborto legalizado no Brasil, onde alguém tem uma gravidez indesejada, semanas depois ou meses depois se arrepende, vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, diz, então, fui estuprada. Não é verdade. Aí o delegado pergunta, quem era a pessoa onde você estava? Não lembro, estava alcoolizada, digamos. E aí fica por isso mesmo, não tem como dizer quem é a pessoa, tem-se um boletim de ocorrência e aí a pessoa vai até o SUS para realizar um aborto legal nesse sentido. O que a senhora pensa sobre isso? Na verdade, é pior do que isso. Não precisa fazer boletim de ocorrência. Não está exigindo nem boletim de ocorrência? Não está exigindo nada de boletim de ocorrência. E houve, né, no governo passado, uma portaria que exigia esse boletim, inclusive para cumprir com a legislação que foi aprovada em 2019, modificando a Lei Maria da Penha, que tornou o estupro algo de denúncia obrigatória. Então, se uma pessoa está dizendo que foi estuprada, o hospital, o médico que está recebendo essa denúncia, essa informação, vamos dizer assim, tem a obrigação de fazer a denúncia. Né? Tem obrigação. Então, obrigado. Então, se ela vai no médico e fala no ginecologista, então, aconteceu isso. Aí, o hospital... Em tese, ele teria a obrigação de fazer essa denúncia. Atualmente, a gente está num limbo, porque a lei existe, mas a portaria foi revogada. Então, os nossos médicos estão sem orientação. Né? Eu vou te dar um exemplo. O médico, ele recebe uma pessoa baleada. Tá? Ele tem que reportar à polícia. Né? Ele não pode tratar uma pessoa que foi baleada sem informar a polícia que ele recebeu uma pessoa baleada. Né? Então, teria que entrar dentro da mesma lógica. Né? Ele vai fazer um procedimento porque a pessoa foi estuprada, né? Então, ele tem que fazer denúncia para que se investigue. Veja bem, é que aí foi super distorcida a notícia. Estavam colocando como se tivesse que haver um boletim de ocorrência do aborto. Falando, mas o aborto é legal, como você vai fazer boletim de ocorrência? Mas não, o boletim de ocorrência não é do aborto. O boletim de ocorrência é do estupro. Né? Porque senão você está defendendo o estuprador. Então, quem é a favor do aborto fica dizendo que nós somos a favor do estuprador, né? Mas, na verdade, quem é a favor do estuprador são eles. Porque eles não querem boletim de ocorrência. Isso, então vamos lá. Nós sabemos a importância do boletim de ocorrência para todos os crimes. Seja um assalto,
Exato. Mas todo mundo é assaltado aqui nessa rua onde eu moro, nem adianta fazer boletim. Claro que adianta, porque se todo mundo fizer boletim, Claro. eles vão botar um efetivo, em tese, vão botar um efetivo policial maior naquela região. Sim. É assim que mapeia qual a região mais perigosa ou não, você fazendo um boletim de ocorrência. Sim. Agora, a mesma coisa vale para qualquer crime, como, por exemplo, o estupro. Nesse caso, de fato, para mim, fica claro que quando você impede ou desestimula a criação do boletim de ocorrência, você está, sim, privilegiando o criminoso. Sim. Então, a senhora poderia falar um pouco sobre isso? Por que vocês consideram uma falácia esse tipo de coisa? Dizer que o movimento, movimento que é a favor da vida, né, contra o aborto, está protegendo? Falam que é o tal da PL do estuprador? Como é que é isso? Sim, então, né? Então, primeiro colocar essa questão e um pouco mais adiante nessa questão do boletim de ocorrência, tá bem? Então, porque a gente teve essa portaria, né, que colocava a obrigatoriedade do boletim de ocorrência e a obrigatoriedade de, em se realizando o aborto, guardar o material genético. Porque aí eu tenho a prova do criminoso. O DNA do criminoso pode ser anos depois que eu tenho algum indício de quem seja esse estuprador. É só ir lá examinar o material genético desse feto que foi abortado, que foi reservado como prova do crime, tá certo? Em que eu vou, evidentemente, poder efetivamente condenar esse estuprador, né? Então, se realmente eu estou pensando num aborto decorrente de estupro, o lógico é fazer isso, né? É fazer boletim de ocorrência, é guardar o material genético, né, do feto para poder identificar esse estuprador, né? Agora, é claro que isso não interessa para aquela moça que está grávida do namorado. E que aí ela foi estuprada pelo namorado e ela vai condenar o namorado à cadeia, né? Então, na verdade, é para ocultar esses casos em que de fato não é estupro, que se acaba beneficiando os que são efetivamente estupradores. Né? E isso tem uma outra questão muito grave, porque muitas vezes esses casos de estupro são exatamente de adolescentes ou de crianças, né? E o estuprador de adolescente e de criança, ele está dentro de casa. Existe essa estatística, infelizmente? Infelizmente. É o pai, é o padrasto, né? Porque as pessoas falam em estupro, todo mundo pensa que é uma pessoa desconhecida na rua, que pegou lá num terreno baldio. Não, a maior parte, né? Principalmente nesses casos, né, de meninas e de adolescentes, é alguém que está muito próximo, né? É o próprio pai que abusa da criança, é um padrasto, é um primo, é um irmão, tá certo? É essa pessoa que está ali. Se isso não é denunciado, ela vai continuar vivendo exatamente nessa mesma circunstância, né? O estuprador pode levá-la ao hospital como responsável por ela, certo? Ou seja, e ninguém perceber, ninguém saber do que se trata. Ninguém saber. Ela vai fazer o aborto e vai voltar para casa exatamente na mesma situação para continuar sendo abusada. Então, dizer que você está protegendo essa pessoa, dando-lhe o benefício do aborto, né, de forma nenhuma. Você está mantendo uma situação extremamente negativa para ela. A legislação atual, ela obriga, pelo menos na lei, na lei está assim, mas na prática não fazem. No caso de um aborto oriundo de um estupro, que pode ser da boca da mãe, não precisa estar com boletim. Não se obriga, então, a reservar o material genético desse feto para poder pegar a pessoa? Não se obriga. Quer dizer, a lei, teoricamente, sim, mas o procedimento a ser feito no SUS, né, muitas vezes depende de portarias, né, que vão definir, vão explicar concretamente como que aquela pessoa atua, porque a pessoa nem conhece a lei direito, né? Então, e exatamente isso, né, que em função dessa lei, né, que foi aprovada em 2019, foi feita uma portaria no governo passado, né, que obrigava tanto a denúncia do estuprador como a guarda do material genético. Essa portaria foi revogada no início do ano passado, assim, tipo na primeira semana de governo, né, da nova ministra da Saúde, né, foi revogada e não foi colocado nada no lugar. Foi revogado, então, mas não foi trocado, simplesmente não foi soltou. Trocada, ficou num limbo,
tá certo? Entendi. Ficou num limbo. Tirando, inclusive, também, essa portaria também tinha referência à questão das 22 semanas, né? Que vinha de uma portaria anterior do primeiro governo Lula. Né? Quer dizer, a portaria do primeiro governo Lula punha o limite de 22 semanas para se fazer o aborto, no caso do dito o aborto legal. Né? Eu falo dito porque eu não concordo com essa expressão, porque o aborto é sempre crime. Ele simplesmente não vai ser punido em alguns casos. Que é no caso de um alegado estupro. No caso de um estupro, por exemplo. Né? Então, mas não é que ele seja legal, não é que ele seja um direito da mulher. A gente não tem nenhuma lei dizendo que aborto é direito da mulher. Né? A gente tem situações em que não se pune o aborto, mas que continua sendo crime. Né? Aliás, é muito interessante, porque no nosso Código Penal, o crime de aborto, se você vai olhar o capítulo lá em que ele está, é crime contra a vida e crime contra a pessoa. Né? Primeiro, né, como era feito isso. Vamos entrar num ponto aqui. Vamos falar um pouquinho só sobre o PL. A tramitação do PL 1904 de 2024, do deputado Sóstenes Cavalcante e de outros deputados, gerou tumulto sob a alegação de que a proposta visa proteger o estuprador e criminalizar a mulher. Nós já falamos que a senhora disse que, na sua opinião, é uma falácia dizer que este projeto de lei beneficia o estuprador, mas diz que é para criminalizar a mulher. O que a senhora pensa sobre isso? Na verdade, ele tem um aumento de pena, né, para os casos em que o aborto é feito após as 22 semanas. Né? Exatamente equiparando a um homicídio. Um homicídio. Porque, de fato, eu já tenho uma criança viável, né, perfeitamente formada. Com certo? Condições de viver. Então, com condições de viver. Né? Aliás, se me permite um parênteses, esses dias eu estava reparando, uma notícia, eu estava vendo na televisão, uma notícia, não sei se vocês viram, de uma criança que foi baleada na barriga da mãe, né? No Maranhão, se não me engano. Né? Então, estava, né, essa gestante junto com o namorado, que parece que tinha algum envolvimento com droga, tinha alguma dívida. Chegou uma pessoa, atirou nos dois e acertou a barriga dessa gestante e a bala pegou a perninha do bebê. Né? A mídia toda dizendo o bebê foi baleado na barriga da mãe. Certo? Vá você usar o termo bebê quando você está falando de aborto. Ninguém usa bebê. Ele fica completamente oculto. Né? Então, vira feto. Né? Mas não é um bebê. Né? Não é um bebê. Mas, né, na hora que a notícia não é de aborto, todo mundo falando bebê. Né? E eu pensando, felizmente foi na perna, parece que está tudo bem com essa criança. Se ela fosse morta, seria um homicídio? Na minha concepção, sim. Na minha concepção também, tá certo? Já está, acho que deve estar com 7 meses por aí. Foi feita uma cesárea de emergência para poder extrair a bala da perninha dessa criança, certo? Entendi. Seria um homicídio, né? Por que com bala é homicídio e com agulha não é? Né? Com uma agulha para injetar no coraçãozinho da criança, né, o cloreto de potássio. Causa um infarto, causa uma morte absurda, né? Que causa uma morte dolorosa. Para se ter ideia, certo? Foi proibido utilizar em pena de morte, se usava a cistolia em pena de morte. Foi proibido. Por causa de ser muito doloroso. Então, dizem que foi proibido em veterinária. Em veterinária, exatamente. Fazer, né, dizem que é um procedimento cruel. Do animal é um procedimento cruel e por isso ele foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina, que foi por onde começou todo esse debate atual. Né? Foi uma proibição do Conselho Federal de Medicina de que os médicos... Certo? Então, aí também a gente tem que retificar o olhar, né? Porque todo mundo fala que a punição do aborto é para a mulher, né? Como se fosse a gestante a principal a ser culpabilizada pelo assunto. Tipo assim, se você fizer a partir de tantas semanas, é direto para a cadeia. Vai direto para a cadeia, não é assim. Né? Quer dizer, quem que de fato, né, digamos assim, essa penalização atinge? É o médico, é o dono da clínica clandestina. Tá certo? Esses vão para a cadeia eventualmente. Muito pouco, né? No Brasil vai muito pouca gente para a cadeia. Vai mesmo. Agora, a mãe... Pouca até demais. Pois é. Assim,
Eu não conheço nenhuma. Nunca ouvi falar de nenhuma mulher que tenha ido para a cadeia por ter feito aborto. A senhora fala isso mesmo, porque eles Até dizem porque... isso, olha, não, mas aí vai criminalizar a mulher? Pode pesquisar se tem alguma presa. Não tem nenhuma presa. Né? Então, até porque, digamos, o aborto propriamente dito, né, antes das 22 semanas e dessa consideração de homicídio, o aborto propriamente dito é 1 a 3 anos, a pena. E esta pena é para o médico ou enfermeiro ou pessoa que ajudou a fazer? Essa pena é para todas as pessoas envolvidas. Inclusive a mãe. Tá, né? tá, inclusive a mulher que fez o aborto. Certo. Né? Agora, 1 a 3 anos, você pode dar pena alternativa. Para qualquer caso, né? Pelo nosso Código de Processo Penal, né? Menos de 3 anos, acho que é menos de 4 anos, aliás, pode dar pena alternativa. Então, ela vai pagar lá uma cesta básica para alguma pessoa necessitada, faz e pronto, é pena alternativa, faz um trabalho social lá, pronto, não vai para a cadeia. Né? Ninguém condenado, né? Olha, isso é curioso. Não vai pra isso cadeia. É curioso porque, na verdade, certo? Eu tinha uma outra visão. Sim. E aí a gente vem... só um momentinho aqui, Lenise. Pois não. Pessoal, ó, são 19h57 do dia 19 de junho de 2024. Se você está assistindo aí, eu sei que tem umas pessoas assistindo, mande sua pergunta. A gente vai responder aqui ao vivo que você mandar, tá bom? Faz o login aí e manda que a gente vai responder, tá? Olha... O que eu estou pensando aqui? Na minha opinião, eu sou contra o aborto por ser a favor da vida. Minha opinião. Mas aqui a gente traz todos os pontos de vista. E aí eu vou trazer um ponto de vista que eu tenho visto muitas pessoas alegando. As pessoas, principalmente mulheres que são a favor do aborto, elas dizem assim, nossa, mas o mundo inteiro quer mandar nos nossos corpos. É tipo assim, se o bebê está no meu corpo, ele me pertence. É como se fosse um rim. Eu posso tirar meu rim a qualquer momento. Eu posso tirar minha vesícula a qualquer momento. Logo, eu posso tirar um feto por N motivos, ou porque eu não quero mais, ou porque eu não gostei, ou porque passei por uma situação de violência sexual, etc, etc. Isso, na sua opinião, não seria algo que faz algum sentido? No sentido de que eu, mulher grávida, estou passando pelo que eu estou passando pelas dores, pelas dúvidas, eu acordo com isso, durmo com isso, eu prefiro me livrar desse problema em uma clínica de aborto. Esse problema, tá? Como que a senhora vê isso no ponto de vista de uma mãe, de uma gestante, que muitas vezes, sei lá, tem 19 anos e está passando por uma situação dessa? Sim, eu entendo que é uma situação muito difícil. Né? Agora, é ilusório achar que o aborto vai resolver o problema dela. Né? Porque a relação entre mãe e filho é muito forte. Né? Quer dizer, a pessoa vai guardar isso para o resto da sua vida. Talvez ela lide com isso melhor por uma temporada, talvez não. Né? Tem consequências, isso está em trabalho científico psiquiátrico, né? Psicológico, que mostra, né, que há uma série de problemas psíquicos que são maiores em mulheres que fizeram aborto se você relaciona com aquelas que não fizeram. Né? Mais tendência ao alcoolismo, ao uso de droga, tendência suicida, tá certo? E, de novo, a gente tem no movimento pró-vida muitas mulheres que fizeram aborto. Né? Por que elas vêm para o movimento pró-vida? Né? É exatamente porque se arrependeram daquilo que fizeram. Né? E isso é uma coisa que é um peso para elas. Né? E elas querem justamente ajudar outras mulheres a que não passem pela mesma situação. Né? Agora, isso é o meu corpo? Não, né? Quer dizer, já é outro corpo, né? dentro dela, né? Que é o corpo do filho dela. Né? Aliás, mesmo o seu exemplo do rim, né? Isso. Não tem um domínio completo, não. Uma pessoa não pode vender seu rim, está proibido pela legislação brasileira. Ou seja, eu não posso simplesmente, não, é meu, eu vou ali e vou tirar. É meu, eu vou ali tirar. Não, o médico que tira o seu rim. Se você não tem um motivo para tirar esse rim... Não tem, tipo assim, meu rim está com problema, está morto, está... Exatamente, aí sim. Órgão. Mas simplesmente chega para um cirurgião e fala, eu quero tirar meu rim. E vender. Não, eu quero tirar meu rim e jogar fora. Ele vai para cadeia se ele fizer isso. Entendi. Né? Ele não pode tirar o seu rim. Né? Então, na verdade, é isso. Então, olha só, até a própria lei brasileira, ela impede qualquer tipo de coisa que não tenha um motivo justo. Justo, lógico. Um motivo lógico e um motivo justo. Exatamente. Mas vamos lá.
Eu observei, eu recentemente entrevistei o deputado Sóstenes aqui, que inclusive ele vai retornar em breve. Falamos sobre outros temas, mas aí depois que começou o negócio do 1904, algumas pessoas começaram a comentar nas postagens dele lá que nós fizemos. Sim. E aí eu vi uma frase hoje que foi icônica. A pessoa falou assim, esse aí é o deputado a favor do estuprador. Que é aí o que a senhora falou, que seria uma falácia, etc. O que a senhora pensa sobre isso? Será que a pessoa, ela simplesmente não quer mudar de opinião, ela não quer parar para pensar? Ou, de fato, ela realmente acredita que o fato de você estar aumentando a pena, inclusive para quem faz o aborto, pode criminalizar a mulher e favorecer o estuprador? Existe uma questão ideológica por trás? O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso que a questão ideológica, a comparação que estão fazendo... Aliás, eu gostaria de saber quantas pessoas que estão levantando a hashtag leram o projeto. Olha, eu digo por experiência própria. Pouca. O Brasil é um ledor de manchete. O Brasil não clica para ler a notícia. Sim. E olha que a notícia tem uma péssima qualidade, porque a notícia, às vezes, hoje em dia, é tudo deturpado. Para você saber mesmo que está no projeto de lei, leia o projeto de lei. Exatamente. As pessoas não abrem. Mas eu vou chutar 1%. Pois é. Então, o que estão fazendo é comparar que se você considera como homicídio, né, a partir da 22ª semana, porque de fato eu já tenho ali um ser humano capaz de sobrevivência fora do útero. Né? Então, se eu considero como homicídio, a pena máxima para homicídio é 20 anos. E a pena máxima para estupro é 10 anos. Então, é isso que estão usando para dizer, né, que está culpando mais a mulher do que o estuprador. Né? Agora, tem ali um outro artigo que fala, inclusive, do perdão judicial. Né? Então, pode não ter condenação nenhuma. É evidente que nenhum juiz vai passar pela cabeça dele condenar a pena máxima. Né? Porque pena máxima de homicídio é quando você tem um monte de agravante. É né? verdade, é o homicídio culposo, doloso, e aí com crueldade, aí vai somando. Isso, exatamente, vai somando para chegar na pena máxima. Então, não tem. E depois eu falo assim, mas maior pena do que essas duas é a pena de morte para o bebê que é inocente. Então, se eu quero comparar a pena, né, por que eu vou condenar à morte um bebê inocente que pode nascer e ser dado em adoção? Então, eu não tenho uma justificativa lógica aí, né? E eu acho que, principalmente, eu acho até que talvez, né, nos acordos ali no parlamento, para que efetivamente seja votado, pode até se rever essa questão de equiparar o homicídio na pena. Né? O importante é a proibição de se fazer depois da 22ª semana, nos casos em que há excludente. Né? Então, o excludente ele vai até a 22ª semana. Teria que ir até a 22ª semana. Né? Porque essa, inclusive, é a mentalidade do Código de 1940, que, como eu te falei, aborto não era pensado depois disso, nem havia viabilidade de fazer depois disso. Né? Então, eu acho que essa é uma questão, né? E isso. Vocês têm feito algum tipo de manobra no sentido de não apenas conscientizar a classe política, mas também conscientizar a população? É porque, assim, o que me deixa muito entristecido, porque existem... Vamos lá. Para mim faz sentido o que a senhora está falando. Sim. E para mim faz sentido que realmente não é criminalizar mais a mulher do que o estuprador. E que isso não significa que o estuprador vai se sentir... Eu li um negócio recentemente que alguns jornalistas falaram que isso incentivaria o estupro, que o estuprador ia procurar mulheres na rua. Não, eu vou fazer isso aqui. Isso eu não consigo, eu acho isso uma loucura. Sim. Não faz muito sentido isso para mim. Não tem lógica nenhuma. E se querem criminalizar o estuprador, põe boletim de ocorrência. Não é esse PL, o 1904, eu não li ele na íntegra, mas ele tem algum artigo que agrava a pena do estupro? Não, porque não é do âmbito dele. Ele fala só sobre o aborto. Fala só sobre o aborto. Mas não seria então, de repente, não sei se é um projeto do Sóstenes, eu vi recentemente algo nesse sentido, de que alguém, em paralelo a isso tudo, quer aumentar a pena do estupro. Então, veja bem, várias pessoas já submeteram projetos, né, que aumentam penas, entre elas a pena do estupro, tá certo? Agora, me pergunta quem que é contra esses projetos para aumentar pena do estupro. Pode chutar. Infelizmente, pelo que eu tenho percebido, a bancada mais à esquerda.
se posiciona contra aumento de penas de modo geral. O que é, no mínimo, esquisito. Sim. Tá? Porque é lamentável, porque, vamos lá, uma coisa é a bancada da esquerda que quer liberar o aborto de modo geral. Tudo bem, eles querem lutar por isso, é democrático. Tá? Infelizmente, democrático. Felizmente ou felizmente, democrático. Agora, também faz sentido lutar pelo aumento do agravamento da pena. Tinha um projeto de lei, não sei se é do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha a questão da castração química. E falavam que era tortura, que era um absurdo, não sei o quê. Aí eu me pergunto como cidadão, nem de direita nem de esquerda. Pô, mas peraí. Então é uma violação, é um absurdo você submeter um homem estuprador patológico à castração química, mas não seria tão absurdo o ato de estuprar? Mas não seria tão absurdo o ato de você realizar um infanticídio, você matar um bebê, um feto? Porque parece que existe um certo duplo pensar nisso tudo. Sim. Não, como eu te falei, o bebê ele é totalmente esquecido aí como vítima, parece que ele não está presente. Né? Parece que ele não está presente quando se discute a questão do aborto. E como eu lhe disse, sempre que você chama de bebê, você é corrigida, porque não é feto, é feto. Faltando 5 minutos para nascer, não, é feto. É feto. A Lana até comentou aqui, ó, ninguém lê o PL, só manchete mesmo. É verdade, Lana, isso é verdade porque eu falo muito sobre isso, assim, por exemplo, eu defendo alguns PLs que falam sobre o TDAH, que é de onde eu venho, as coisas que eu luto, né? E as pessoas perguntam muita coisa assim que... eu falei, gente... quem te disse isso? Eu falo assim, gente, no PL não está previsto isso. Não, mas quem te disse? Você vai no Google, PL e tal, e você lê. É tipo assim, é de livre acesso. As pessoas não têm nem noção do que está rolando. As pessoas não sabem que se você quiser, por exemplo, eu sou contra o PL 1904. Você leu? Ou você só leu a manchete? Do portal de notícias preferido. Existe uma diferença nisso daí. Sim, está repetindo, não refletiu. Então, eu adorei como você começou o programa, né? Quer dizer, informe-se e faça a sua própria... Mas eu faço isso porque, olha só... porque, olha só, eu tenho o meu lado político que eu me identifico. E eu já falei algumas vezes assim, eu me identifico mais à direita. Mas não concordo com tudo. Não concordo com tudo que o ex-presidente fez. Foi um presidente que se declarou de direita, né, esses 4 anos do Jair Bolsonaro. Mas, assim, é o que eu mais me identifico. Agora, assim, sempre que tem uma pauta, eu procuro por mim. Em vez de eu ficar levantando bandeira, eu vou lá e leio. O que está dizendo isso daqui? E, principalmente, gente, isso eu falo para vocês. Quando eu falo assim, pense com a sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Quando você lê uma manchete muito absurda, PL do estuprador. Nossa senhora, isso aí, eu falei, cara, pelo amor de Deus, para 5 minutos da sua vida, antes de você reclamar muito no Twitter, lê a bendita PL. Pelo menos para dizer assim, cara, eu li tudo e realmente eu acho que é o PL do estuprador. Porque é isso, é o mínimo que o cidadão faz. Porque senão fica essa bagunça, sabe por quê? Fica a torcida de futebol. Meu time é esse aqui, então eu vou torcer para ele, mesmo que seja uma coisa que você é contra. E aí que tá, se você é do espectro da esquerda, você não precisa ser a favor de tudo que a esquerda defende, e se você é da direita, igualmente. Não é isso, Lenise? Exatamente, eu também tenho, inclusive eu sinto até dificuldade de me colocar, assim, de dizer qual que é a minha opção política, porque geralmente eu fico no meio de caminho, né? Gosto dessa ideia aqui desse, não gosto dessa ideia daquele, né? E, aliás, o nosso movimento ele é suprapartidiário, suprarreligioso. E o que eu acho legal... A gente tem pessoas de diferentes linhas políticas, a gente não entra em política partidária, né? A gente não entra... A gente tem, né, nas questões religiosas, que, aliás, isso é outra coisa, que o pessoal coloca o aborto como se fosse uma questão religiosa, etc. É uma questão ética, né? Muitos dos médicos lá do CFM que votaram para proibir a sistolia fetal, né, pela sua crueldade, eles não têm religião nenhuma, né? Mas eles têm uma perspectiva ética de que, puxa, eu estudei para salvar a vida, não para tirar a vida, não para dar uma injeção no coração de alguém e tirar a vida. Não é? Mas eu acho que é salutar o brasileiro ele começar a entender as coisas como são. Entender o que é uma frente parlamentar, entender o papel de um deputado, de um senador, entender até onde vai as prerrogativas do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que anda mudando bastante ultimamente. Exatamente. Até porque eu acho que o brasileiro viveria muito melhor se ele entendesse para que serve a classe política do seu país.
Porque, por exemplo, vamos lá, tem um pessoal, como eu lhe falei, é democrático. Existe uma bancada ou parte da sociedade que defende o aborto do tipo assim, meu corpo, minhas regras, independente do que isso, das consequências disso. Sim. E cabe a essas pessoas entender os mecanismos do governo, da legislação e tudo para brigar pela sua fatia lá no governo, né? Nas legislações, nas questões do país. Mas isso facilita as coisas, porque eu acho que o pior problema disso tudo, tirando o fato de você matar ou não um bebê, mas o pior problema disso tudo, eu acho que são as falácias que são colocadas. As falácias, elas turvam a visão crítica do espectador, do eleitor, do cidadão. Sim, exatamente, né? Não, e inclusive, além disso, eu acho que nós precisamos de muito mais cidadania. Quer dizer, que as pessoas compreendam também o seu papel na sociedade. Né? Votar é um ato de cidadania, mas não é o único. Né? Então, a solução positiva, que muitas vezes a gente fala, bom, nessa questão do aborto, a gente teria que ter políticas públicas para a educação dos jovens, né? Com relação a uma responsabilidade, com relação ao uso da sexualidade, etc. A gente teria que ter... Quer dizer, tem muitas coisas positivas que a gente pode pensar. Né? E muitas dessas coisas, elas estão sendo feitas por cidadãos. Né? Não são feitas pelo governo. Né? Eu acho até que o governo vocês poderia mesmos se são envolver mais. cidadãos que Nós somos cidadãos, exatamente. Que se organizaram. Né? Exatamente. Quer dizer, eu agora estou aposentada, eu era professora universitária, eu fui professora da UNB mais de 30 anos, na área de biologia. Foi pela ciência que eu entrei nesse debate. Exatamente. Né? Foi pela ciência, foi para dizer que, olha, desde a fecundação eu tenho um novo ser que... Né? A senhora já tinha essa visão desde muitos anos, então, né? De muitos anos. E a senhora, quando trazia à tona esse debate com seus pares e os seus colegas, como que a senhora percebia esse tema dentro da Universidade de Brasília? Então, a gente tem todo tipo de posição, né? E muitas vezes, né, as pessoas também não... E muitas vezes o cientista ele não quer entrar nesse aspecto mais ético, mais político, né? Então, ele não quer, né? Muitas vezes não quer, né? Entendi. Eu sempre tive uma clareza disso da vida desde a fecundação e foi por esse viés que eu acabei participando de audiência no Supremo Tribunal Federal. É mesmo? Né? Sim, sim. Então, pelo movimento Brasil Sem Aborto, mas trazendo essa visão mais científica. Entendi. Tem uma questão aqui que é o seguinte, eu gostaria de trazer à tona essa... Eu vou tocar novamente no ponto das pessoas que defendem o aborto. Sim. Se não descriminalizar o aborto, mais mulheres irão morrer em decorrência de aborto clandestino. O que a senhora pensa isso? Isso é verdade, isso é falácia? Isso é semelhante, perdoe a interrupção, a prerrogativa ou a narrativa de que legalização das drogas diminuiria a criminalidade, o número de tráfico. Como é que é isso? Olha, nessa narrativa da problemática das mortes maternas, etc., já se veicularam números absurdos. Né? Hoje em dia, eles até desistiram dessa tática, porque nós conseguimos demonstrar, né, com os próprios dados do SUS, né, que a gente não tem, né, a morte em decorrência de aborto, e aí está incluído até o aborto espontâneo, né, não chega a 60 mulheres por ano no Brasil. Né? Então, eles soltavam um número que eram milhares. Né? Tem até 20 mil mulheres. Mandaram um documento para a ONU. Né? E isso, eu tenho a foto de quando isso saiu no jornal, porque a ONU questionou o Brasil, porque ele estava dizendo como que tinha que resolver esse problema, porque tinha 200 mil mortes de mulheres por ano por aborto no Brasil. Não morrem 200 mil mulheres em idade fértil no Brasil por ano. Então, nem se todas estivessem morrendo de aborto, de todos os casos, nem se todas estivessem morrendo por causa de aborto, não seria suficiente. Quer dizer, para ver o número absurdo que colocam. Né? Então, joga um número lá na cima, um número falacioso. Um número falacioso para justificar com esse número que você precisa legalizar o aborto por causa das mortes maternas. Não. Olha, um dado recente que me impressionou muito. A maior parte das mortes maternas no Brasil acontece no puerpério. Acontece depois que ela teve o filho. Certo? Então, isso é falta de política pública. Né? E as que acontecem durante a gravidez, a maior parte é pressão alta e
problemas cardíacos, né? Isso é falta de pré-natal. Né? Então, se o Brasil quer efetivamente fazer políticas públicas com relação às mortes maternas, tem que cuidar do puerpério e do pré-natal. Não é o aborto, que chega aí 3, 4%, né, das mortes maternas vão ser por causa dessa questão. E essas mesmas pessoas, né, que falam que você tem que legalizar o aborto porque é risco para as mulheres, pleitearam o teleaborto durante a pandemia e continuam pleiteando o teleaborto, né? Que a mulher possa receber na sua casa o remedinho lá para ela tomar, umas instruções online, e ela vai fazer o aborto na sua própria casa. As pessoas não imaginam como realmente é uma questão complexa você realizar um aborto, né? Sim. Existe risco durante o processo para a mãe. Claro que existe risco, claro que existe risco. Seja ele legalizado ou não, porque também nós já temos no Brasil, que tem pouco aborto legal, a gente já tem morte materna em aborto legal. Né? Então, porque é de fato um procedimento de risco para a mulher. Né? E esses que são mais tardios, né, que a gente já está falando exatamente que nem é mais aborto, né, já é infanticídio, etc., tem risco também. E o risco psicológico. Né? O risco psicológico. Eu falo isso também com relação a essa proposta de teleaborto, por exemplo. A mulher vai fazer o aborto na sua própria casa. Ela vai ficar com essa lembrança no seu banheiro. Ela vai ficar com essa lembrança, entendeu? Se ela não é uma coisa lá, suave em qualquer situação. Não é uma coisa suave em nenhuma situação. A gente tem casos, né? Eu vou contar um que aconteceu com uma amiga minha que é fisioterapeuta. Ela estava tratando uma senhora de mais de 70 anos. E num determinado momento, ela fez um movimento com as pernas da senhora. Ela começou a chorar. Ela falou, desculpa, tá doendo? Né? E ela falou, tá doendo dentro, porque nessa posição eu fiz um aborto. Então... Sim, é uma trauma, né? Quer dizer, um trauma, uma mulher de mais de 70 anos que tinha essa triste recordação do aborto que ela tinha feito na juventude. Né? Não dá para dizer que não afeta, que é como se, né, é o meu corpo e tudo bem. Não, a pessoa tem consciência de que não é assim. A senhora acredita, então, que as pessoas que muitas vezes defendem o aborto são pessoas que nunca passaram por isso? E que talvez as pessoas que tenham passado, achando que era tranquilo e teve uma situação traumática, porque eu acredito, por tudo que eu já vi, que eu estudei rapidamente sobre isso, Sim. sempre é um risco, sempre é traumático, sempre tem sangue, sempre tem problema. Sim, sempre é muito difícil e é o que eu falo. Muitas vezes é mais uma falta de opção do que realmente uma opção. E muitas vezes também, isso a gente também tem dados, não é a mulher que decide pelo aborto. Ela é induzida a fazer o aborto. Né? Pelo pai da criança, às vezes pela família dela, né? Tanto que essas casas de acolhida, por exemplo, que a gente tem, em que a pessoa fica na casa, né? A gente, que eu falo, movimento Pro Vida, certo? Sim. Quer dizer, que a pessoa fica na casa, por que muitas vezes uma mulher vai para essa casa durante a sua gestação? Né? Poucas vezes é problema financeiro ou de que ela não tem onde ficar, é para sair da própria família, para sair do seu ambiente, porque lá ela está sendo pressionada a abortar. E ela resolveu ter a criança. Então, ela precisa de quem a acolha para que ela possa levar essa gravidez a termo. Né? E ali depois, tal, aí às vezes volta para o ambiente familiar, às vezes nem volta, às vezes vai para outro lugar, né? Porque não é, né, dizer que é uma livre opção da mulher, muitas vezes não é. Né? Muitas vezes não é. Quantas vezes a gente tem tido, né, e isso sai nos jornais, a gente tem tido mulheres gestantes que são mortas porque não quiseram fazer o aborto. E certo? Aí tem um homicídio do tipo assim, você não vai levar adiante, a mulher não quer fazer, e aí o ex-companheiro, sei lá, o pai da criança vai lá... O pai da criança vai lá e mata. Né? Não são poucos casos, não. Né? A gente absurdo, tem né? aí, tá certo? A gente vê, quer dizer, imagina o nível de pressão que essa mulher não estava sofrendo, né, para realizar esse aborto. Né? Então, sem que ela mesma queira. Então, de fato, a questão é muito mais complexa. Né? Eu penso que a gente tem que ter, né, exatamente isso, procedimentos de acolhida. Né? A nossa diocese aqui de Brasília acabou de inaugurar um centro de acolhida. É isso lá, que eu quero saber. Como é que está, né? esse centro de acolhida
Aqui em Brasília, a senhora tá, mas no Brasil tem ONGs? Como é que funciona isso? Tem ONGs. A maior parte são ONGs, né? O governo ele tem algum programa desse de acolher mulheres que estão em dúvida se levar adiante? Ou... Não que isso eu também é um projeto, isso também é uma política pública. Seria uma política pública importante, muito relevante. Muito relevante. Porque né? a questão, olha só, eu falo de maneira neutra. Sim. Porque a questão não é só impedir ou não o aborto, mas a mulher que está em dúvida, por N motivos, ela possa ter um refúgio, talvez até fornecido pelo governo, Sim. do tipo assim, olha, se eu tô em dúvida porque foi indesejado, ou porque tem pressão do meu ex-companheiro, sei lá, mas ela tem para onde correr, principalmente a pessoa mais vulnerável que não tem acesso não tem dinheiro para se proteger. Exatamente, quer dizer, a gente tem tido, felizmente, uma política de acolhimento de mulheres, né, que são agredidas, por exemplo, né, em casa, né? Então a gente está evoluindo muito nisso. Teria que fazer parte desses mesmos processos essa questão da gestante, né, que ela pudesse ter, mas normalmente são entidades voluntárias que todas lutam com muita dificuldade financeira, né, mas pessoas que realmente se dedicam e têm isso no coração e que sabem melhor do que ninguém como é uma situação difícil, né? Ninguém está dizendo que é fácil, né? E, aliás, toda essa questão de colocar de crime, não crime, quer dizer, o criminalizar é necessário você fazer para algo que realmente é ilícito, que está tirando a vida de outro, etc. Mas nós estamos longe de achar que criminalizar soluciona, né? Você precisa pôr as soluções de base. Isso como qualquer outra coisa. Você tem que criminalizar o roubo, né? Mas você precisa ter políticas públicas que ajudem a que as pessoas não cometam roubo, ou não precisem cometer ou não tenham, né? Quer dizer, na medida em que eu faço um trabalho educativo, que eu faço, né, políticas de ajuda, etc., eu vou estar colaborando para diminuir, para que não se chegue a esse extremo, né? E, Lenise, pessoal, estamos indo para o finalzinho, tá? São 20 horas e 23 minutos do dia 19 de junho. Então, você está assistindo aí, mande sua pergunta, seu comentário. Eu quero ler aqui ao vivo, tá? Por favor, participe. Estou vendo que tem muita gente assistindo, mas vamos lá. Um ponto que eu quero trazer aqui. No começo dessa conversa, a senhora falou acerca de que o movimento abortista, de modo geral, ele é um movimento orquestrado internacional. Sim. Como é isso? O que a senhora tem a dizer isso de maneira mais aprofundada? Porque, às vezes, muita gente não tem ideia de que isso possa estar acontecendo. Como é que é isso? Olha, a gente tem, de fato, algumas multinacionais do aborto, né? Então, que são quem financia, né, esses grupos, né? Por exemplo, tá? Há alguns anos eu vi que eles próprios declararam, um grupo de médicos brasileiros, né, tinha ido fazer um curso no exterior nessa questão do aborto, né? Então, tanto a parte técnica, vamos dizer assim, como essa parte política, né? E isso estava autodeclarado, que eles tinham ido financiados por uma determinada entidade que se chama Mary Stopes, né? Eu tinha ouvido falar de Planned Parenthood, que é a mais conhecida, que nasceu nos Estados Unidos, está espalhada por muitos países, né? Não tinha ouvido falar dessa. Aí eu fui procurar na internet. Na hora que eu entrei no site, é uma entidade da Inglaterra, né? A sede é na Inglaterra, ela tem em outros países. A hora que eu entrei no site, tinha um anúncio, assim, piscando, né? De uma oferta. Eu fui ver que oferta que era. Era uma oferta para mulheres irlandesas, que o aborto ainda não estava aprovado na Irlanda. Era uma oferta para que mulheres irlandesas, era um pacote, para mulheres irlandesas irem fazer o seu aborto na Inglaterra, certo? Com o transporte, a estadia, né? Então, era um pacote. Era um pacote. Pacote do aborto. Pacote do aborto. Pacote do aborto para as irlandesas fazerem aborto na Inglaterra. Um precinho bem salgado. Mesma oferta. Tá certo? Então, eles ganham dinheiro fazendo aborto. E se fosse legalizado, eles querem é mais fácil. expandir o seu negócio. Entendi. Exatamente. Então, eles financiam, né, grupos para que implantem o aborto em outros países, né? E eu penso, inclusive, que no Brasil, né, nós temos
esse mérito, vamos dizer assim, enquanto população brasileira, de não ter liberado aborto até hoje, né? Em leis que facilitem mais do que aquilo que já vai sendo feito por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se você olha os documentos dessas entidades da década de 80, 90, né? 1990, eles falam assim, América Latina a gente tem que começar pelo Brasil. Se a gente conseguir passar o aborto no Brasil, a gente passa na América Latina. É mais inteira. Fácil passar nos outros países, mais fácil seguir passar o modelo. Nos outros países, certo? Entendi. E, infelizmente, já aprovaram em vários países da América Latina. Né? O que mostra que eles tiveram que mudar de estratégia, porque o Brasil resistiu. Né? O Brasil resistiu, nas décadas, tem resistido, né? Até agora, e eu espero que continue resistindo, porque, de fato, a população brasileira é majoritariamente pró-vida. Né? Então, e por isso que se fazem campanhas enganosas para tentar mudar o pensamento da nossa população. E esperamos que isso não aconteça. Entendi. Faz muito sentido. Chegou um comentário aqui da Ana Luísa. Doutora Lenise, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A sua fala é inteligente, empática e sábia. Obrigada. Doutora Lenise, todas as pessoas que veem o Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem do seu coração para quem está nos assistindo agora ou para quem vai assistir a gravação depois e também possa ter acesso a essa mensagem. O que a senhora gostaria de falar? Sua câmera é essa aqui. Certo. Então, eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo que efetivamente pesquise, estude. A pesquisa sempre leva à valorização da vida, né? Porque a vida é o primeiro de todos os direitos. A gente não tem como exercer nenhum outro direito se não estiver vivo. Todos nós que estamos aqui nascemos. Todas as pessoas que defendem o aborto também. Né? Então, eu acho importante a gente ter essa clareza de que é preciso estudar, conhecer e ter a sua própria opinião. Né? Não se deixem levar por opiniões alheias. Muito bem. É o fato de você pensar com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. Pode até ser que a sua cabeça coincida com a cabeça dos outros, mas que seja uma coincidência. Não seja Maria vai com as outras, tá? Leia. O PL do estuprador. Cara, se é um negócio muito maluco, abre, leia e tire suas conclusões, tá? Porque isso te torna um cidadão mais consciente. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, tá, Lenise? Foi um papo muito esclarecedor. Quero agradecer bastante. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom? E se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho, tem algum... qual que é o Instagram do movimento? Qual que é o site? Como é que é? Isso, Brasil Sem Aborto. Né? Brasil Sem Aborto ou Brasil Sem Aborto Oficial. Né? A gente está no ex-Twitter, o X, né? X. A gente está no Instagram, né? Sim. A gente tem um Facebook lá, mas que está desatualizado, porque ninguém mais olha o Facebook. Ninguém mais olha, mas no X está no Instagram, então, basicamente essas duas redes sociais. Basicamente essas redes sociais. É isso aí. E eu quero agradecer muito também a sua audiência, as perguntas e comentários que vocês mandaram aqui. E é isso, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa ver esse vídeo. E vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.